que não tem contaminação. É um produto, quando a gente fala de produto, é aquele produto que não tem nada mesclado com ele, é só ele. Levando para o lado evangélico, nós estamos falando de espíritos puros. São espíritos que não têm nenhuma contaminação de orgulho, de egoísmo, de vaidade, que é a tríade que puxa todos os outros defeitos que a gente tem, né? E nessa passagem que eu escolhi para falar hoje, Jesus vem desmascarar, né, aquelas pessoas que querem aparentar uma pureza que ainda não tem, que querem se iludir com uma pureza que ainda não tem, né? Então, tem uma passagem, está no Evangelho de Mateus, né, que é a da mãos não lavadas, né? Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhe respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs esse mandamento: honrai vosso pai e a vossa mãe. E esse outro seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe, tornam assim inútil os mandamentos de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e aprendei bem isso. Não é o que entra pela boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado a mão não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe os discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem outros cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Está em Mateus, no capítulo 15, os versículos de 1 a 20. Tá? Então, vamos entender direito, né, o que ele fala, né? Primeiro, não é bom a gente lavar a mão antes de comer, né? Uma vez que, né, a gente vai, principalmente lá no Oriente, né, que tem muitos países que eles têm o costume de comer com a mão, eles não usam talheres, eles não usam prato, né? Eles comem tudo com a mão. Então, não é salutar. Por que Jesus falou isso? Porque eles faziam isso, os fariseus faziam isso, simplesmente como um meio ritualista. Tá? Um momento NEP, né? Era até bem detalhado, que a pessoa precisava lavar a mão, ficar secando a mão nessa posição, tá? E aí, a hora que secasse, ele ia lavar a mão uma segunda vez para tirar as impurezas das gotículas que ficaram na mão. Mas isso era tão bom que quando não tinha água, eles faziam com terra. Quer dizer, era simplesmente uma coisa ritualista. E aquela terra que podia estar contaminada com fezes, com urina de animais, tá? Mas era o ritual deles. Então, Jesus estava criticando isso. O ritual que eles faziam. Isso daí não conta nada, né? E o que isso vem dizer para nós hoje? Né? Nós ainda somos muito apegados às aparências. Né? A gente vem para o centro
veste aquela roupinha de anjo, com asinha, com uma arinha aqui em cima, tem tudo para cá, né? Mas isso, o que Jesus está falando, isso aí não conta. Tá? Não é a aparência que conta, não é o ritual que conta. Eu vim aqui no centro tomar passe, né? Não é isso que conta. Essa é a mensagem que ele está passando para a gente, né? O que a gente tem que trabalhar é no que realmente faz parte da nossa estrutura, o que a gente é. Né? Lembrando o diálogo, quando ele fala, né, com a mulher samaritana, né, quando ele fala que ele é água viva, né, e ela pergunta para ele assim, mestre, mas nós aqui, nós adoramos Jesus nesse monte Gerizim, né? Vocês lá no templo de Jerusalém, né? Quem que está certo? Ele fala assim, Deus é espírito. Você tem que adorar Deus em espírito e verdade. Tá? Então, a adoração tem que ser do espírito, da parte espiritual do nosso espírito, está ligado com o nosso Criador, com verdade, com sinceridade. A pureza não pode ser aparente só, superficial. Tem que ser sincera, de dentro do coração, porque aí é que sai todo o mau pensamento, aí é que sai todos os assassínios, aí é que sai todos os adultérios, né? Toda a maledicência vem do nosso coração, vem do nosso sentimento, tá? E a gente tem, e por isso que ele fala, né, vocês falam, né, de lavar a mão, mas o mandamento de Deus fala honrar pai e mãe, e vocês não fazem isso, vocês vão lá, né, e por parte do ritual, vocês fazem um sacrifício, ou fazem uma doação, né, e acham que está quites. Quer dizer, aí Deus é que vai ter que cuidar do pai e da mãe, porque ele já fez a parte dele. Né? E ele fala, hipócritas, não é isso. Vocês estão burlando a lei, vocês estão tentando enganar, né? Usando subterfúgios, quando a realidade não é essa. Né? E os fariseus tinham muito disso, né? E a gente ainda tem muito desse espírito farisaico, né? De fazer as coisas, né? Mesmo inconscientemente, muitas vezes é inconsciente, quer dizer, coisas que a gente traz de outras encarnações, são as reminiscências, né, da vida passada, né? E a gente tem essa tendência a levar tudo para o lado ritual, cumprir rituais, como se isso fosse a coisa certa, e não é, né? Então, esse estudo a gente vai ver justamente para tentar mudar isso. Qual a melhor maneira de a gente mudar isso? Reforma íntima. Conhecimento e reforma íntima. Por isso que o Espiritismo trabalha tanto, né, na parte de estudo. Né, porque você só pode fazer, né, quando o Kardec perguntou assim para a espiritualidade, né, qual a melhor maneira, né, de a gente fazer a nossa reforma íntima? Ele fala assim, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te, conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não sabe qual a direção que você vai tomar. Então, por isso que é importante, né, o estudo, você participar dos grupos de estudo que a gente tem aqui na casinha, né, para você saber o caminho que você tem que seguir. Então, aí a gente deixar de lado, né, essa parte ritualista, né, porque, na realidade, é o seguinte, né, todos nós vamos nos tornar espíritos puros. Todos nós vamos tirar de nós todo esse orgulho, toda essa vaidade, né? Toda a vaidade, né? A avareza, tudo isso a gente vai tirar, tá? O que vai diferenciar? O caminho que a gente vai seguir. Uns vão pegar um caminho mais reto, vão sofrer menos, vão chegar lá primeiro. Outros um caminho mais tortuoso, mais sofrimento. Mais mergulho na matéria, mais mergulho nas vicissitudes. E a gente nasce, morre, renasce, morre de novo, sucessivas vezes, para aprender a trabalhar a parte espiritual, a trabalhar, né, a espiritualizar a nossa matéria. E a gente vem aqui e tenta fazer justamente ao contrário. A gente tenta materializar o espírito e não consegue. E aí vem sofrimento. E aí vem expiação.
uma atrás da outra. Se a gente não parar, não fizer a nossa reforma, se a gente não parar, né, e tomar consciência da necessidade de mudança, vai ser só sofrimento. Um sofrimento sem reflexão é só sofrimento. Sofrimento, para ser útil, ele tem que ter uma reflexão. Por que isso está acontecendo comigo? Né? E aí eu vou tomar uma atitude para não voltar a acontecer isso. Né? Então, lavar as mãos, né, ou fazer esses rituais, né, é muito mais fácil do que a gente fazer a nossa reforma íntima. Né? Eu vou ajudar a instituição de caridade e tal, né? É muito mais fácil do que você mexer com você. Né? Sem crítica aí, pessoal. Sem crítica, tá? É só um comentário, tá? Eu vou subir a igreja, os degraus da igreja lá, né, de joelhos, tal, né? Mas é um sacrifício pontual. É um sacrifício pontual. Jesus não quer isso. Misericórdia quero, não sacrifício. Né? Acabou, machucou seu joelho, tudo, mas acabou. É pontual. E ele não quer isso, ele quer que a gente mude sempre. Né? Então, e muitas vezes, né, durante o dia, né, tem muitas provas tem muitas situações que põem à prova, né, a nossa pureza, o que a gente aprendeu, né, que nível que está a nossa reforma íntima. Né? A gente tem uma tendência, né, a achar que está tudo perfeito. Tem uma lição do Emmanuel que ele mostra justamente ao contrário. Ele fala assim, ó, notamos um rapaz bem posto, passando a porta, de braços com uma menina simpática, em certos horários, repetidos em horas certas. E, com frequência, imaginamos unido à procura de um recanto indicado ao prazer dos sentimentos. Chegando, porém, à verdade, informamos-nos que são eles uma jovem abnegada conduzindo o irmão quase cego para o tratamento. À vista do que expomos, tenhamos a coragem precisa de instalar supremacia do bem no campo de nossas tendências e opiniões, enquanto unicamente pelo trabalho do bem atingiremos a paz de quem se vê constantemente desejando a felicidade, sem mentalizar o mal para ninguém. Então, o que o Emmanuel está querendo ensinar para a gente, né, com essa lição? Nós enxergamos o mal porque nós temos o mal dentro da gente. Nós projetamos naquela situação, então a gente viu aquele jovem e já pensa uma coisa errada, né? Por quê? Porque a gente projeta na situação e nos outros aquilo que nós pensamos, aquilo que está dentro de nós, né? O que está no nosso coração. E nós achamos que eles têm o mesmo comportamento que a gente. Né? Nós espelhamos, né, em cada análise que a gente faz, o que está dentro do coração. Né? Ou seja, os pensamentos que a gente tem são reflexo dos maus sentimentos que a gente tem dentro da gente. Então, a pureza, nós temos que trabalhar nos sentimentos. Né? E Jesus deixa bem claro isso. Né? Quando ele fala assim, ó, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Tá? Isso está em Mateus, né, no Sermão da Montanha, tá? Capítulo 6, versículos 22 e 23. Então, se a gente tem treva dentro do nosso coração, o mundo, para nós, vai parecer trevoso. Jesus não via maldade em nós. Ele via potencialidade. Espíritos ainda no caminho da evolução. Ele não via maldade, ele não via com maldade. Ele não via maldade em Zaqueu. Ele via potencialidade em Zaqueu.
Ele não via maldade em Maria Madalena. Ele via a potencialidade de Maria Madalena. E essa postura do bem de Jesus era um fator transformador para todas as criaturas. E tem que ser isso até hoje. Tá? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que ter ele como exemplo. Né? Então, nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações. Né? Então, o mal ainda é predominante. Né? É por isso que Jesus fala, orai e vigiai. No estágio evolutivo que a gente está, né, ainda é muito difícil, né, a gente conter, a gente trabalhar, né, com pureza de sentimentos. Mas a gente pode começar a trabalhar. Né? Tem um ditado que fala que a gente não pode impedir os pássaros de voar sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam um ninho na nossa cabeça. Então, a gente ainda não pode, né, com os sentimentos que a gente não pode evitar que os maus pensamentos eventualmente aflorem, mas a gente pode evitar que eles fiquem instalados dentro de nós, que eles transformem isso num vício de pensamento. A gente tem que orar e vigiar. Opa, esse pensamento não é bom, esse pensamento não é legal. Eu vou ter que mexer com ele. Eu vou ter que tirar ele daqui. Qual a melhor maneira de fazer isso? Pensamento bom. Eu tiro uma coisa, é mais fácil você substituir, né, um pensamento, ou seja, tirar um pensamento ruim e pôr um pensamento bom no lugar. É a melhor maneira. Você tira uma coisa e coloca a outra no lugar. Então, tira o pensamento ruim e põe o pensamento bom. Tá? Por isso, de novo, vou falar, tá? A importância da nossa reforma íntima. Tá? E a importância da gente ser sincero nos trabalhos que a gente faz, nas ideias que a gente tem. Né? Vamos imaginar um copo de água suja. Tá? E você, né? Qual a maneira de você começar a purificar essa água? Você deixar ele em repouso. Aí a sujeira vai decantar. Então, tem aqueles irmãos, né, que estão ainda, que não tiveram esse despertar, né, de Deus, né, de Jesus, né, esse contato com Jesus, né, que são aquelas pessoas que estão ainda muito apegadas ao egoísmo, ao orgulho, à matéria. Para eles, né, eles vivem com o copo em constante agitação. Eles são levados pela onda do mundo, pelas ondas das sensações, dos prazeres, e é aquela que fica agitando o copo. Então, naquele momento, né, aquela água não vai ficar pura. Tem aqueles outros, que é o que nós estamos falando hoje, né, que chega, pega o copo, né, e deixa lá em repouso quando todo mundo está olhando. Todo mundo está olhando, o copo lá está lá em repouso, tá? Mas quando não tem ninguém olhando e quando surge uma situação, ele vai lá e o orgulho, a vaidade, o egoísmo, dá uma chacoalhada no copo, tá? Não consegue entender que a água vai continuar suja. Porque o que os outros pensam não importa. O que importa é a relação dele, a sinceridade dele com o Criador. Os outros vendo, não vendo, não adianta nada. Se ele vai lá, aí depois no outro dia coloca lá o copinho lá de novo, né? Deixa o copinho paradinho de novo, né? Não resolve nada. E tem aqueles, né, mais conscientes, né, que deixam o copo lá, partem para o lado do sacrifício, não pode, a gente fala isso sempre na reforma, fala sempre nas palestras, tá? Não existe crescimento, não existe evolução sem sacrifício, sem renúncia. Você renunciar aos desejos, você renunciar ao egoísmo, tá? Sem isso,
não existe crescimento. Crescimento é baseado em sacrifício e renúncia. Então, renunciando muitas coisas, se sacrificando, ele se esforça para deixar o copo lá em repouso. Tá? Só que, né, só isso não basta, porque pode aparecer uma situação, né, grave, né, que ele vai perder o controle, ainda imperfeitos que somos, né, e vai dar aquela chapalhada no copo. Então, o que ele tem que fazer? Decantou? Vamos lá, vamos tirar aquela coisa que está lá no fundo. Vamos tirar aquela coisa que está lá no fundo. Começou a decantar, vamos tirando. Tá? Então, vamos devagar, porque ninguém vai conseguir a pureza de uma hora para outra, mas vamos devagar. Decantou um pouquinho, tira aquela sujeira, tira aquele orgulho, tira aquele egoísmo, tira aquela vaidade, tira aquela avareza, né? Deixa descansando de novo, tá? Se acontecer alguma coisa, já vai ter menos sujeira. A água vai estar mais limpa, né? Não aconteceu nada? Decantou mais um pouquinho? Vamos tirando mais aquele pouquinho, vamos tirando mais aquele pouquinho, até a hora que a água ficar limpa. É isso que nós temos que trabalhar. Nós não vamos dar grandes passos de uma vez só, nós não vamos atingir a pureza de uma vez só. Tá? Mas nós temos que partir para o sacrifício, né? A toda hora, né? E trabalhei tirando essas impurezas da gente, colocando coisa boa no lugar. Tirando aquela água contaminada e colocando um pouquinho mais de água limpa, porque isso também vai ajudando, né, a purificar aquela água. Né? Então, saiu 5 ml de sujeira, vamos colocar 5 ml de água pura, né, para manter o mesmo nível de água. Né? E a gente vai trabalhando isso devagarzinho. Melhor maneira, trabalhar na nossa reforma íntima. Tá? Então, e a gente tem que pensar no seguinte, tá? A gente tem que esse trabalho tem que ser constante, né? Pensando, né? Sempre em vencer esses vícios, vencer esses defeitos, vencer em nós, não nos outros. Os outros nós podemos auxiliar, mas primeiro a gente tem que vencer em nós, né? E lembrando, né? Nós estamos no limiar de uma transformação planetária, né? Os espíritos que aí estão ainda chacoalhando muito o copo, né? Estão tendo as últimas oportunidades de reencarnar nesse planeta, né? E se não conseguirem, né? Vão, por misericórdia divina, né? Isso não é castigo, gente, a gente precisa parar de ter esse pensamento também, né? De castigo ou de reprovação, não é isso. É uma misericórdia divina, Deus vai colocar eles em outro planeta, onde tem uma sintonia vibracional maior com ele. E, ao mesmo tempo, ele vai ajudar, beneficiando ele espiritualmente, ele vai ajudar esse planeta a evoluir. Tá? Então, só para encerrar, né, quando a gente falou de sacrifício, né, o esforço que a gente tem que fazer na nossa transformação moral, né, tem aquela outra lição que Jesus fala, né, sua mão é objeto de pecado, corta. Se seu olho é objeto de pecado, tira. Tá? Porque é melhor entrar no reino do céu sem uma mão ou sem um olho, né, do que a gente parar no outro planeta que está lá para trás. Tá bom? Onde tem choro e ranger de dentes. Okay? Era isso a mensagem que eu tinha que passar para vocês. Espero que tenha conseguido transmitir, né, o que a gente se propôs a passar aqui para vocês. Tá bom? Boa noite para todos.